Oi! Hoje é a resenha do conto Prazer Doentio, escrito por Francesca Lia Bloch, aqui da coletânea Aconteceu Naquele Verão, 12 Histórias de Amor, nosso projeto Contos do Meio-Dia. Era a primeira noite das férias de verão, e eu e minhas amigas M e L nos amontoamos no Fusca da J e fomos até a Phases, uma boate de matinês adolescentes nas profundezas do San Fernando Valley, tentando fugir da tristeza e encontrar o que vínhamos buscando. Assim começa Prazer Doentio, escrito por Francesca Lia Bloch, que conta a história desse grupinho aí de meninas, a M, a J e a L, e claro, sim, a protagonista, a I. Não me pergunte por que todas as meninas aqui, a gente só fica sabendo a inicial de cada uma delas. É assim que a banda toca, mas enfim, foram elas para essa tal baladinha que é descrita aqui nesse começo do livro. E o que acontece lá? Sim, aquela coisa típica, né? As meninas sempre estão lá dançando na pista, todas se maravilhando, curtindo, né, o próprio corpo, aquela coisa toda. E claro, né, sempre tem aquele bando de cueca que fica lá no canto do salão, só de butuca, observando o movimento, quer dizer, o movimento das moçoias. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, como todas as noites. Só que, desta vez, aquele grupinho lá que tem um visual meio punk, né? Sim, cada um deles ganha um apelido dessas meninas. As meninas, né, que a gente só conhece as iniciais de cada uma delas, como elas não conhecem o nome dos rapazes, né, ficam dando apelidos para eles. E um deles tem um certo corte no cabelo que se aproxima como um moicano. Justamente o apelido dele é Moicano. E não é que a nossa protagonista aqui, a Ai, se interessa por ele? Só que a coisa, sim, é bem devagar. Digamos que um é mais sossegado que o outro. E o que vai sair disso tudo, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com esse conto aqui, a gente chega exatamente a 1/3 desta coletânea aqui de histórias de amor. E claro, já dá pra gente começar a fazer uma certa avaliação e perceber algumas características aqui e ali. Claro, eu vou pontuar exatamente uma que chama muita atenção. Você pensa, nessas histórias sobre amor no tempo do verão, afinal de contas, né? Aconteceu naquele verão, é o título principal dessa coletânea. A gente pensa que teremos vários momentos diferentes que acontecem nessa estação de verão. Sim? Não, não é o que está acontecendo por enquanto nesses 4 primeiros contos iniciais. Tirando o primeiro, onde lá naquela história havia uma passagem de verões, porque a cada ano que passava um novo verão acontecia e a história ia se desenvolvendo. Só que nos últimos 3 contos praticamente temos o mesmo ponto inicial. Os adolescentes, esses jovens adultos, estão terminando o seu ensino médio e estão ingressando para a faculdade. É o mesmo motivo nos 3 últimos contos. O problema de uma base ser sempre igual é que, claro, se a base é igual, o que tem que diferenciar é justamente o que está acima dela. E quando o que está acima não agrada, é que a coisa começa a complicar. Eu estou dizendo isso porque essa coletânea aqui de contos de verão feito pela Stephanie Perkins não está correspondendo ao que foi a antiga, que era sobre histórias natalinas. E aqui, nas 12 histórias contidas, sim, a variação do motivo de Natal era bem interessante, nunca foi a mesma coisa. Ou seja, por exemplo, a gente não encontrava um Papai Noel em todas as histórias, não. Às vezes a gente encontrava motivos que acontecem na estação, ou na época, melhor dizendo, né? No final de ano, em diferentes países, ou situações variadas. Sim, a cada nova história, o motivo do Natal era bem variado e deixava a coisa sempre instigante. Aliás, se você quer conferir todas as histórias de Natal, claro, já fiz desenhos individuais de cada um daqueles 12 contos. Eu deixo aqui em cima o link para você poder conferir a respeito dessas histórias. Mas enfim, voltando para a história de hoje. A base está igual nas últimas 3 histórias. E o que a gente percebe então dessas aventuras, dessas meninas, que a gente só sabe a letra inicial de cada uma delas, é que elas vão para a baladinha, tem os moleques lá no canto, ficam de olho nela, claro que elas querem se relacionar. Só que a história basicamente não passa disso. É uma bela de uma enrolação
tudo que está descrito aqui nesse conto da Bloch. E a cada novo parágrafo que passava, né, você ficava pensando, não vai acontecer nada interessante entre essas meninas e esses garotos? Nenhum incidente, alguma coisa, qualquer coisa para aproximar eles? Ou então, pelo menos se encaixar, né, com um clima de uma história amorosa? Porque nem isso praticamente não tinha, né? Porque dois manés tentando se juntar, não dá certo. Aí você pode me perguntar, mas peraí, realmente até o fim da história não tem nada demais? Sim, há algo interessante, mas é praticamente só no desfecho da história, quase na segunda metade do terceiro quarto de toda essa narrativa. É aí sim que você começa a perceber aquelas coisas que são até típicas em histórias de jovens adultos, como por exemplo, os personagens estarem se ressentindo da vida com a sua família, a falta de perspectiva para o futuro, profissões, dinheiro, emprego, tudo é a mesma coisa. É o básico de sempre, para falar a verdade. Ou seja, quando enfim a história consegue se conectar a esses temas padrões desse tipo de história, mesmo assim ela não consegue render. Fica no mesmo marasmo. Mas você pode até questionar assim, mas lá naquela abertura que você leu, que é exatamente o começo do conto, há uma certa promessa de que elas estão procurando algo. O que é esse algo, então? Elas encontram? Sim, podemos dizer que pelo menos a protagonista encontra com certeza, mas não é o suficiente para tornar a história interessante. Depois de você passar várias páginas, e aliás, pelo menos uma coisa boa aqui desse conto, ele é o menor que tem aqui nesta coletânea, só tem 17 páginas, e eu sempre reclamo sim desses contos de jovens adultos, que parece que há uma necessidade meio contratual, né, que tem que ter em torno de 30 páginas, às vezes 40 páginas, e as histórias sempre ficam maçantes, ficam enrolando, meio repetitivas. Ainda bem que nessa daqui, que não tinha nada para dizer, ela foi curta, porque senão, uma história de 17 páginas que já cansou um pouco, imagina se ela tivesse de 20 para 25 para 30 páginas, aí seria o fim do mundo com certeza. Eu acho que a autora sabia que ela não tinha o que dizer aqui, e preferiu poupar a gente de maiores enrolações. Mas enfim, no desfecho da história, essa protagonista mete o pé pelas mãos? Sim, ela faz uma burrada, claro. E aqui pelo menos a gente pode dizer que, poxa, salvou o texto, aconteceu alguma coisinha na vida dessa personagem. Ela realmente mudou, porque tem uma coisa, né? A gente sempre pode dizer que um personagem é bem desenvolvido numa narrativa quando lá no começo da história ele é de um jeito e ao final do texto ele está uma outra coisa, seja para bom ou seja para algo ruim na vida dessa pessoa. Sim, essa protagonista, a Ai, ela mudou sim. Isso não dá para negar, e ela sim fez uma grande de uma coisa errada para adolescentes. Agora vamos nos perguntar, né, por que todos os personagens aqui são nominados apenas pela letra inicial do nome? Por exemplo, depois a gente descobre que esse tal moicano que a Ai começou a gostar se chama A. Depois aparece até outro carinha que chama B. Poxa, eu acho que, aliás, esse fato dos personagens só terem a letra inicial me chamava a atenção durante a narrativa e eu fiquei pensando, será que a autora fez de propósito, depois que ela terminou o texto, falou, puxa, não ficou legal, o que eu vou fazer aqui para deixar diferente? O que eu posso mudar, né? Reescrever? Aí ela pensou, deixa eu deixar todos os personagens apenas com a letra inicial que vai chamar atenção, vai ficar aquele estranhamento, né? E a pessoa vai ficando curiosa. Será que tem motivo isso? Será que não tem? Eu achava que tinha algum motivo. Inclusive, quando aparece uma personagem que é nominada, um dos outros personagens diz, fulana se chama tal. Aí você fala, essa menina aí que tá com o nome inteiro, completo, vai ser importante para a história, não é? Não, não é. Ela é apenas uma personagem que é descartada e acabou. Aliás, é apenas uma figuração. Nem personagem dá pra dizer que é. E sobre o título do conto, né, que é o tal do prazer doentio, na verdade, essa turminha de rapazes, os cuecas, né, que ficam lá no canto, que tem esse visual mais punk, né, eles, nas camisetas deles, escrevem prazer doentio com uma caneta preta. Já essas meninas aqui, que são as protagonistas da história, tem nas suas camisetas escrito com canetinha cor-de-rosa, está escrito prazeres saudáveis. Ficou nisso o tal do prazer doentio. Claro que quando a gente chega lá no final do texto, a gente percebe exatamente qual foi a burrada, né, que a Ai fez, a gente possa deduzir que talvez todas elas queriam a mesma coisa e
possa estar relacionado com essas coisas dos prazeres, é para isso que todo esse texto foi escrito? Pode ser que sim, mas isso também não ajuda em nada. Enfim, vocês já perceberam que eu não gostei do texto de maneira alguma. Então para. Prazer doentio, escrito por Francesca Lia Bloch, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Bom, e amanhã temos estreia aqui no Projeto Contos do Meio-Dia com uma nova coletânea, Conan, o Bárbaro, livro 1, editado pela Pipoca e Nanquim, uma grande editora especializada em quadrinhos. Só que, claro, esse aqui não é quadrinho, é prosa. Sim, as aventuras iniciais, originais de Conan o Bárbaro vieram de contos, por isso, claro, que está incluído aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Então, nas próximas 7 quartas-feiras, teremos uma resenha individual de cada um dos contos aqui contidos. Será algo bem diferente do que a gente tem aqui na nossa paleta de cores, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Cada dia uma coisinha diferente, histórias sérias num dia, como Clarice Lispector, depois histórias leves como Hoje, como aconteceu naquele verão, histórias de ficção científica às quintas-feiras, né? Sim, então na quarta teremos espada e feitiçaria, histórias mais violentas, mais brutais, será bem bacana. E claro, semana que vem a gente retorna com mais uma história levinha aqui de Aconteceu Naquele Verão, 12 histórias de amor, organizado pela Stephanie Perkins. Claro, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já fizemos aqui nessa edição 2019 do projeto. E tchau!